Como a Juliana falou, né, me chamo Thales, sou aqui do Amapá, sou jornalista, também trabalho com a mídia ativista, desde da faculdade, junto com o movimento estudantil. Eu sempre tive esse trabalho, e sempre voltado para a comunicação, trabalhando temas da cidade que movimentavam aqui a cidade onde eu moro, que é Macapá, que é a capital do estado. E aí hoje eu estou como coordenador, né, de comunicação dentro do Instituto Mapinguari, que o Instituto Mapinguari é um instituto que já tem 8 anos de atuação aqui no estado, e ele trabalha principalmente focado nas áreas de proteção, e comunidades tradicionais, quilombolas. E aí o Instituto Mapinguari, ele nasce justamente com a mesma ideia da qual o nome faz parte, né? O Mapinguari é uma lenda do Amapá. A gente pode comparar com o Curupira, que é esse ser da lenda brasileira, que é muito mais comum no sul e sudeste. Aqui no norte e também no nordeste, a gente tem o Mapinguari, que também é esse ser que vive na floresta, e ele está ali para proteger a floresta, né? Ele se assemelha com uma preguiça, ele tem um olho na testa e a boca no estômago. E aí a gente pode passar esse slide, por favor. E aí eu queria começar esse papo, na verdade, com vocês, trazendo um pouco sobre esse ativismo na Amazônia. Há algum tempo eu não conseguia me enxergar como um ativista e uma pessoa que realmente está aqui na Amazônia produzindo debate, incentivando e incidindo também no debate de políticas públicas. Eu me enxergava muito mais como uma pessoa que questionava muito, queria saber por que algumas coisas realmente não funcionavam na cidade, porque era tão precária a nossa situação na região norte, em questão de infraestrutura, de acesso à educação e à cultura. E aí, só então, acho que há uns 4 anos que eu venho realmente me enxergando como essa pessoa ativista e que está, junto com o Instituto, realizando trabalhos e ações em prol assim, da sociedade. E aí eu faço também aqui essa saudação aos nossos ativistas que já tiveram, né, dentro desse trabalho, já tiveram sua vida ceifadas ou então foram muito perseguidas, que aí eu coloco 3 pessoas que são, essas pessoas aqui das fotos, que são bastante relevantes para a nossa região norte, que é o Chico Mendes, a Dorothy, a irmã Dorothy, o Ari, do povo Araraquara, e a Maria José, que são 2 extrativistas do Maranhão, que também perderam a sua vida lutando pela sua terra, pela sua cultura, e lutando também por mais dignidade para a Amazônia, né? E aí eu faço esse recorte justamente para a gente chegar ao ponto de que a gente sabe que o trabalho do ativismo e esse trabalho de defesa assim do território, ele não é de hoje e não é só da região norte ou nordeste que tem essa perseguição maior, mas a gente sabe que em todo lugar, em todo território do Brasil, em todas as regiões, a gente tem essa perseguição dos ativistas, mas na região norte a gente percebe muito mais essa violência, né? Essa questão de disputa mesmo territorial na Amazônia. Não é ao todo que 90% dos casos ocorrem na Amazônia. E outro ponto que eu gostaria também de trazer era que durante, né, esses últimos 4 anos que a gente passou do governo Bolsonaro, a gente percebeu que essa violência e que essa perseguição aos ativistas, principalmente ativistas climáticos ou ambientais, elas se intensificaram. Elas partem desde a narrativa do WhatsApp,
que a gente sente que essa narrativa já chega para a gente pelos próprios políticos do Estado. A gente também percebe que as perseguições, elas aumentaram, e aí a gente vem trabalhando, mas muito ciente e tentando alertar sobre essa falta de segurança que existe na Amazônia em trabalhar e realizar o ativismo, né? Pode passar, por favor, Gabriel. E aí o ativismo, ele vem com esse trabalho de movimentação, né? De incidir na sociedade como uma forma da gente trazer mudanças para a nossa sociedade, de trazer novas discussões, pautar novos temas. E aqui no Amapá, a gente percebe que é pouco discutido a questão da Amazônia urbana, que é algo que realmente a gente vem atuando e vem discutindo quando a gente se trata sobre a Amazônia. A gente percebe muito que o debate sobre a preservação da Amazônia, ele parte muito de um sentido da preservação da fauna e da flora. Mas a gente precisa entender também que a Amazônia, ela é muito plural. E por ser plural, a gente possui as comunidades tradicionais, os povos das florestas, mas também é importante a gente entender que na Amazônia, a área urbana também faz parte da Amazônia. E a gente debater problemas urbanos que atingem a Amazônia também é importante, pois a crise climática ela não atinge só as comunidades tradicionais, mas também atinge e com muito mais força a gente que está na área urbana, quando a gente percebe esses problemas só vêm se aumentando. A questão do calor excesso, né? Porque a gente vive numa região quente e mesmo assim na cidade a gente não tem um plano de arborização. A cidade é totalmente uma política que vem de anos, onde a arborização da cidade ela não é levada em consideração, e a gente percebe que aqui nessa área, na região urbana, ela fica de costa, ela acaba se distanciando da floresta, sabe? E as demandas da área urbana, ela é sempre pautada e é utilizada como referência de outras realidades de outros centros urbanos que não realmente necessariamente condizem ou se encaixam nesse modelo ou mais adequado de desenvolvimento para a Amazônia sustentável, né? Levando em consideração essa parte mais sustentável. A gente percebe que a todo momento há esse processo de higienização dessa cultura mais tradicional, dos hábitos ribeirinhos. A gente percebe aqui no próprio frente da cidade, quando antes era ocupada por comunidades que vinham do interior do Pará por barco e ocupavam ali, os barcos ocupavam a orla, e hoje em dia a gente percebe que isso já não é mais frequente, e o que aconteceu, na verdade, foi o deslocamento dessas comunidades, dessas pessoas que utilizavam a orla, que têm essa relação com o rio diretamente, que utilizam o rio para gerar renda, ou para o seu deslocamento, eles acabam indo para a parte mais periférica, eles acabam indo para regiões muito mais distantes. E aí a gente percebe também que esse desenvolvimento ele não vem de agora, esse desenvolvimento predatório ele não vem de agora, e a todo momento a gente vem sofrendo esse processo sem ter como ir de encontro ou fazer uma resistência, porque ele acaba sendo levado em consideração outros interesses que não o interesse realmente da população. A gente percebe isso falando do Amapá, quando
a gente tem diversas mineradoras que exploraram durante anos o Amapá e não trouxe nenhum tipo de retorno para a comunidade ou para um retorno para a sociedade amapaense. A gente tem as hidrelétricas e diversas hidrelétricas em um único rio nosso. A gente tem 3 hidrelétricas que não produzem energia para o estado, produzem energia para fora do estado, e para o estado a gente só consegue colher os impactos que esses empreendimentos trazem. O município de Ferreira Gomes, que é o município que tem as 3 hidrelétricas, ele vem sofrendo um impacto no seu rio com a produção de peixe. Os peixes já não são mais, não conseguem mais se desenvolver, porque eles morrem antes de ficarem grandes, antes de atingirem, né, a idade adulta, e as pessoas já não têm mais o peixe para comer. E agora, o mais recente é essa tentativa da Petrobras de explorar petróleo na costa do Amapá, sem levar em consideração nem os estudos necessários de impacto para a região, e nem muito, e nem ouvindo as comunidades que são realmente impactadas, as comunidades que estão lá na frente, no município de Oiapoque, principalmente comunidades indígenas, que terão ali a sua rotina, o seu dia a dia totalmente transformado se caso a exploração vier a ser feita e se vier a ser instalado a Petrobras na costa do Amapá. Deixa eu ver. E aí é importante também a gente trazer essa discussão sobre esse ativismo de base, sobre a gente apoiar quem realmente está ali no front, quem realmente está desenvolvendo atividades para a sua comunidade, está trazendo mais dignidade também, né? Mas a gente percebe que na Amazônia a gente enfrenta alguns problemas básicos, que são o de comunicação, que a gente tem, a comunicação, a gente não tem todo esse acesso disponível à rede, à internet. A gente tem uma dificuldade também e por conta da comunicação, a gente também enfrenta a dificuldade dessa articulação em rede, de a gente ter acesso. Oi, Aline. A Aline levantou a mão, não sei se ela queria falar. Foi sem querer. Tudo bem. E aí a gente não tem esse acesso, a gente precisa fazer esse debate, né, da democratização da comunicação, para que a gente tenha uma Amazônia com mais acesso à internet, que a gente tenha uma Amazônia muito mais engajada nas redes, tanto do centro-sul, do sudeste, como também nas redes da própria Amazônia, que a gente ainda também tem essa dificuldade de trabalhar em rede. Pode passar o slide, por favor? E mesmo com essas dificuldades que a gente enfrenta de comunicação, de articulação, a gente vem também trabalhando o advocacy no território. A gente vem, principalmente os movimentos urbanos, a gente vem conseguindo se articular entre si e promover promover debate, ou então promover pressão política, principalmente nesses últimos anos, que a gente vem percebendo que a gente consegue ter mais espaço e estar mais presente nesses espaços. E aí, falando um pouco sobre esse advocacy que a gente trabalha aqui na Amazônia, eu queria trazer que apesar dessa dificuldade, né, a gente consegue realizar e consegue ter bastante alcance. Falando também, né, na experiência de uma pinguaria, a gente está conseguindo ter alcance com outros parceiros e financiadores também. Mas a incidência política, ela acaba sendo um pouco, sei lá, descredibilizada, ou acabamos que
os políticos não conseguem ter esse diálogo maior com a gente. E aí a gente precisa também analisar se o que a gente tem de formação de advocacy para as organizações do Norte, de que forma que a gente pode elaborar melhor esse trabalho de advocacy no território, mas é importante que a gente já tenha experiência, por exemplo, no Instituto Mapinguari, que a gente já desenvolve campanha com base utilizando o advocacy. Uma das primeiras, essa foto que eu coloquei para ilustrar essa rede que a gente está montando, faz parte também de uma dessas campanhas que a gente já está desenvolvendo recentemente, que é contra a exploração de petróleo. E além disso, a gente tem outras campanhas, que eu acho que a gente poderia falar um pouco mais no próximo slide, que é a campanha Agroecologia no Prato, que é uma campanha que a gente vem realizando recente. Eu trouxe dois exemplos de campanha que a gente está trabalhando para exemplificar esse trabalho de advocacy que a gente está realizando no território. Né? A primeira, essa campanha Agroecologia no Prato, ela começou no ano passado, e aí ela busca incidir, né, e difundir a temática da agroecologia no estado do Amapá, sobretudo destacando a soberania alimentar e a promoção da saúde. Esse viés que a gente buscou tratar na campanha, ele é embasado na pesquisa que a gente realizou junto com as comunidades quilombolas que fazem parte desse meio urbano, que estão aqui próximo da área urbana, no intuito de saber qual seria o conhecimento das comunidades sobre agricultura sustentável ou sobre agroecologia. E a gente conseguiu ter, através desse processo de escuta das comunidades, um pouco do parâmetro que a gente precisava debater dentro da campanha. A campanha, ela também busca incidir politicamente para tentar resgatar, para tentar fazer com que a política pública, a política estadual de agroecologia, de produção orgânica e sociobiodiversidade do Amapá, ela volte a ser debatida na Assembleia Legislativa. A política pública, ela foi desenvolvida e desenhada por algumas comunidades, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, em 2017, só que algum erro ali legislativo acabou com que essa política pública ficasse travada. Ela foi rejeitada e ela ficou dentro da comissão da Assembleia por algum tempo. E aí, esse ano, ano passado, a gente começou a campanha com esse objetivo, né, de incidir politicamente para tentar resgatar essa campanha novamente, para tentar resgatar essa política novamente e fazer com que ela volte a ser tramitada, incluindo também, né, outras comunidades que a gente já vem trabalhando também, formações com eles, para que a gente consiga desenvolver uma política pública que consiga atender as necessidades do produtor e de produtores das comunidades quilombolas que estão bastante presentes na área urbana. Hoje a gente já vai completar um ano de campanha e a gente nós realizamos algumas formações, tivemos também algumas formações políticas, tivemos também trabalho de ativismo e também investimos no trabalho de comunicação, com o objetivo de disseminar essa informação, porque a gente percebia que a agroecologia não era em nenhum momento debatida no Estado, as pessoas não tinham a familiaridade com esse tema, com o termo agroecologia, e a gente precisou fazer um trabalho bem de base para que as pessoas conseguissem ter uma familiaridade melhor. A gente buscou atrelar
a palavra agroecologia com agricultura sustentável, e pautar a saúde, porque a saúde através da alimentação, porque a saúde era um dos temas mais debatidos dentro da Assembleia Legislativa. E a gente puxando para esse lado a campanha, a gente entenderia que alguns políticos teriam muito mais familiaridade, teriam muito mais interesse de debater a política pública. Com a comunicação que a gente trabalhou na campanha, pode dar uma passada no slide, por favor? A comunicação que a gente realizou, a gente fez algumas formações com os próprios jovens das comunidades, para eles terem também esse interesse em conversar, em entender melhor também como é que funciona todo esse processo de aprovação de uma política pública, e também de pressionar politicamente, de fazer eles serem atores politicamente. Mas também a gente trabalhou na comunicação de forma com que a gente levasse, sem ser através das redes sociais, até um público que a gente não estava, que estava fora do nosso radar, que estava fora assim da nossa bolha. A gente entendia que a gente conseguia informar, a gente conseguia levar o debate para aquelas pessoas que já seguem o Instituto nas redes sociais, que já acompanham o trabalho do Instituto, mas a gente não ia conseguir chegar em quem realmente trabalha diretamente com a agricultura. A gente, com que são os feirantes, quem consome na feira, quem também trabalha indiretamente na feira, e os agricultores das comunidades. Então, a gente desenvolveu algumas estratégias de comunicação que vai desde da colagem de lambes, como arrastões em feiras para divulgar a campanha e levar informações. A gente também produziu algumas sacolas que tinham informações da campanha, utilizando... Gente, desculpa, aconteceu alguma coisa aqui em casa. A gente não ouviu, Thales, tá tudo bem? Eu acho que está tudo bem, mas foi um barulho bem forte. Bom, eu vou, acho que continuar. Eu acho que talvez pode ser na rua. Vamos lá, a gente pode voltar à apresentação? Não está aparecendo para você? Tá sim, tá. Tá, beleza. Bom, aí a gente buscou trabalhar nessa comunicação muito mais offline, entendendo que o acesso à internet ou através da internet seria um pouco concentrado ao nosso público. As formações com os jovens quilombolas e também teve as formações com agricultores, para eles terem acesso a essas práticas agroecológicas, e através do advocacy, junto, incidindo diretamente na política, a gente produziu toda essa parte comunicacional, de estratégia, de formação, para que a gente chegasse no momento que a gente está na campanha atualmente, que é realizando essa incidência política, tratando com os secretários do Estado, tratando com parceiros também que apoiam a campanha, para voltar esse debate. E a gente percebe que a gente está nessa fase de enxergar no final do túnel, assim, que a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo, que é voltar à tramitação da política pública na Assembleia Legislativa do Estado. Nessa campanha, a gente
utilizou como estratégia de campanha mesmo, estratégia de campanha, a análise de conjuntura. A gente precisou fazer, através da pesquisa, a gente precisou entender como é que o público tinha o acesso à informação sobre agroecologia, e através dessa análise da conjuntura, a gente aplicou a estratégia de avaliar as ameaças que a gente poderia ter. E uma das ameaças seria essa, né, de não haver essa adesão à campanha, de as pessoas não conhecerem o tema. Mas a gente acredita que a gente conseguiu fazer com que a agroecologia fosse debatida socialmente, assim, nos espaços públicos. A gente conseguiu fazer com que pessoas tivessem mais conhecimento sobre o que era uma agricultura mais sustentável, para que talvez numa próxima fase da campanha ou num próximo estágio da campanha, a gente já tenha esse terreno mais ali preparado para a gente trabalhar sobre essa temática. No próximo slide, a gente... Aí só, desculpa, pode voltar ao slide anterior. E aí, quem tiver interesse de conhecer mais sobre a campanha, eu deixei o site do nosso instituto, o arroba das redes sociais, e eu acho que através desse QR Code você vai direto para o site. E aí a gente pode também falar na próxima campanha agora, que é o petróleo na Foz do Amazônia, que é uma campanha que ela surgiu agora como forma de contrapor, né, essa narrativa da exploração do petróleo aqui na Amazônia. A gente percebeu que poucas pessoas tinham conhecimento sobre o que seria essa exploração, o que realmente é esse parecer, essa negação do IBAMA contra a exploração do petróleo. E também percebemos que a narrativa que os políticos e os empresários lobistas do petróleo traziam para cá, para a nossa região, era deformada, era cheia de desinformação, e era uma narrativa que era muito mais aceita do que da narrativa que a gente estava tentando propor, que era de embate mesmo. E aí a gente realizou algumas ações iniciais, sem muito ter desenhado assim o que seria a campanha, devido também a essa necessidade de a gente ver, de ter alguém para contrapor essa narrativa. E aí, atualmente, a gente chegou no momento em que a campanha está se redesenhando, porque a gente percebeu que essa discussão ainda vai perdurar há algum tempo. A gente sabe que a Petrobras entrou com um novo pedido, e esse pedido parece estar em análise, e aí a gente percebeu que seria agora uma oportunidade de a gente também captar um recurso para a gente trabalhar não só com comunicação ou com produtos de comunicação, mas também trabalhar com formações nas comunidades que estão ali, que serão também as primeiras afetadas, né, com a exploração. Buscar parcerias e, novamente, né, fazer esse trabalho em rede com parceiros locais, com associações de pescadores, buscando também entender quais são essas demandas, fazer essa escuta também, né, das comunidades. E eu acho que é uma das coisas que fica aqui, seria isso, como estratégia de campanhas que envolvam a Amazônia, fazer essa escuta, né? Entender melhor a Amazônia em sua pluralidade, entender a Amazônia não só como esse território que merece ser preservado, a fauna e a flora, mas entender que a preservação da Amazônia também demanda
desse trabalho conjunto com a sociedade, né? Quem mora na Amazônia também, quem defende a Amazônia. E aí a gente está nessa parte da campanha onde a gente vai incidir muito mais forte, tanto na comunicação, quanto também nas formações, para a gente montar uma forma de sei lá, impedir ou tentar amenizar esse discurso ou essas desinformações que andam acontecendo no Estado. Aí você poderia passar o slide, por favor? E aí eu trouxe, assim, basicamente como essas dicas, assim, para explorar campanhas. Eu não estou acompanhando o chat, mas aí eu acho que trago aqui como dica de também, já um pouco finalizando essa fala, sobre trabalhar com a Amazônia, produzir essa escuta, sempre. Até nós estamos aqui na Amazônia, a gente entende que a gente não tem o conhecimento de todos os territórios, de todas as comunidades, as realidades. Então, toda vez que a gente busca trabalhar ou realizar alguma campanha, a gente faz essa escuta ativa, uma simples pesquisa ou uma pesquisa muito mais aprofundada já valida a nossa atuação de forma que a gente consiga atender as necessidades da comunidade, né? Essa atuação em rede é super importante também, e a gente vem nesse trabalho de buscar outras redes, de trazer novos parceiros ou novas organizações que têm interesse de trabalhar com a Amazônia, de pautar a Amazônia, e também com esse objetivo, né, de ajudar a sociedade a incidir politicamente. Não fazer o trabalho, sendo que nós da Amazônia podemos também fazer esse trabalho de advocacy, mas o que a gente não tem, talvez, seja essa formação e esse conhecimento maior, que é um pouco negado para a gente, devido a esse processo que a gente vem de construção. E humanizar esse debate, qualquer debate que a gente for produzir na Amazônia, trazer essa humanização e trazer personagens que retratam ou que moldam essa narrativa que a gente quer produzir. E com isso eu encerro aqui a minha fala. Eu queria agradecer muito. Eu espero que essas poucas dicas que eu consegui dar possam ajudar vocês também a produzir a campanha.